Abramos texto sagrado no livro do profeta Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Como os irmãos sabem, esse texto nós não projetamos aqui na tela. Se você observar que o seu vizinho está com dificuldade, auxilie-o a achar o texto. Ou se tiver sem a Bíblia, compartilhe a sua. E eu farei como da outra vez, em que nós fomos ler o texto à medida que caminhávamos na exposição. Daniel capítulo 2. Antes de prosseguirmos, fechemos nossos olhos mais uma vez, curvemos nossas frontes e silenciosamente oremos ao Senhor. É bem provável que haja muitos motivos de oração nesta hora. Há pessoas enfermas, necessitadas, ao pão de cada dia que nós carecemos, o maná diário. Mas que a oração nesta hora seja: Senhor, alimente a minha alma, dê-me o alimento que minha alma carece, fala ao meu coração, instrua-me na tua palavra. Oremos, meus irmãos. Santo, exaltado, engrandecido seja ao que vive eternamente, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que habita nas maiores alturas, que tomou a medida dos céus a palmos e pesou os montes em balança de precisão, aquele que se assenta nas redondezas da terra, cujos moradores nós somos como gafanhotos, aquele que estende os céus como uma cortina, para neles fazer habitar as constelações, os astros na amplidão dos céus. Louvamos aquele que tens os seus exércitos de estrelas todas absolutamente bem contadas, para que nenhuma delas venha a faltar, por ser grande em força e forte em poder. Louvamos-te, bendizemos e declaramos as tuas maravilhas. Reconhecemos também que és compassivo, longânimo e assaz benigno, que habitas nas maiores alturas, mas de longe penetras até o nosso pensamento e conheces cada uma das nossas necessidades mais reservadas, dos nossos temores mais secretos, dos nossos anseios mais obscuros. Sabes a palavra antes mesmo de nós a proferirmos. Exaltado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, visto que por modo assombrosamente maravilhoso nos formastes, entretecidos no ventre da nossa mãe, quando ainda éramos uma substância informe, sem forma. O Senhor já nos conhecia e tinha todos os nossos dias bem contados, quando nenhum deles havia ainda. Exaltado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Mas apesar do que já conhecemos até aqui, apesar do que já recebemos até aqui, reconhecemos que somos pobres, miseráveis pecadores, que somos carentes e necessitados de que renove sobre nós o teu cuidado, que ensine-nos insistentemente os teus desígnios, que compartilhe conosco, ó Deus, continuamente das tuas veredas, que firme os nossos passos, que aumente a nossa fé, que habilite-nos para toda boa obra, Senhor. Por isso estamos aqui,
Por isso o Teu Espírito nos trouxe aqui, para sermos aprimorados pelo Senhor, instruídos por Tua palavra, corrigidos, exortados, educados na justiça por ela. Por isso, Senhor, assim como Teu servo Jacó, lá no Val de Jaboque, nós não desejamos de maneira nenhuma que essa noite passe, Senhor, sem que a nossa porção nos seja concedida. Nós, no nome de Jesus, pela mediação de Jesus Cristo, por sua obediência irrestrita, por seu sacrifício naquela cruz, nós insistimos, ó Pai, com instância diante do Senhor. Fale conosco nesta hora, Senhor, porque nossa alma tem sede de Ti, Senhor. Outro bem nós não possuímos. Que todo o nosso ser, nosso corpo, nossa mente estejam todos focados, ó Pai, que nossa mente cativa a presença de Cristo nesta hora. É a oração que fazemos em Seu nome, o nosso Redentor Jesus Cristo. Amém. Eu tenho uma pequena noção do desafio que vai ser expor o livro do profeta Daniel, com tantas visões, com tantas revelações dadas pelo Senhor. O desafio de conseguir compreendê-las e trazer aplicações para nós nos dias de hoje. O capítulo 2 tem esse tema que os irmãos já ouviram: o sonho de Nabucodonosor. Um sonho que lhe proporcionou uma visão, ao mesmo tempo em que ele sonha, em princípio desacordado, porque estava dormindo. Ele tem uma visão instrutiva, pedagógica, profética. E aí nós caminhamos já no capítulo 2, respondendo à primeira pergunta: o que Nabucodonosor viu? Vimos que ele viu num sonho. Não é que ele viu um sonho, está correto, ele viu num sonho. Já passamos por isso. Ele viu, a partir daquele sonho, ou a partir daquela visão, ele viu a altivez dos sábios, a arrogância dos seus conselheiros. Ele viu também esses mesmos sábios horrorizados, porque a partir do sonho de Nabucodonosor, há um desenrolar de acontecimentos, e por conta da incapacidade dos seus assistentes, dos seus conselheiros, descobrirem qual era o sonho, e naturalmente a sua interpretação, um decreto se edita, se publica, em que todos eles seriam mortos, inclusive Daniel, Ananias, Misael e Azarias também deveriam ser mortos, pois eles se enquadravam dentre os tais que serviam como conselheiros, ainda que não estivessem na sua presença naquele momento. E se a ameaça, nós já ouvimos isso, se a ameaça fosse adiante, fosse levada a cabo, haveria então o risco com a morte de Daniel. Está um eco, não está? Ou é só impressão minha? Está um pouco, não está? Se ficar ruim, eu desligo o microfone e a gente vai sem microfone mesmo, e os irmãos que estão em casa me perdoem. Se essa ameaça fosse levada a cabo, haveria o risco para que o remanescente fiel, aqueles poucos fiéis que foram levados dentre uma nação de infiéis, uns poucos que permaneceram fiéis ao Senhor, que não se prostraram para outros ídolos, razão pela qual o povo estava então no cativeiro. Aqueles poucos fiéis então seriam extirpados da terra dos viventes. Em meio a tamanha ameaça, o texto mostra para nós que a partir da visão de Nabucodonosor, Daniel também viu. Surgiu uma segunda pergunta para nós: o que Daniel viu? Em primeiro lugar, ele viu quem é Deus. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu,
e mais impactado por ter visto o sonho, seu impacto é porque ele viu quem é Deus. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Disse Daniel. Respondendo a essa pergunta, o que Daniel viu? Ele viu quem é Deus, e ele viu também quem é o homem. Ele viu a impotência dos sábios. Isso que eu estou passando rápido aqui está de forma melhor, mais comentada nas nossas gravações no canal da igreja lá no YouTube. Por isso que eu estou passando rápido aqui. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Eles não têm controle sobre nada, nem sobre suas próprias vidas. A partir de ver quem Deus é, Daniel então viu a impotência dos sábios. Ele viu mais, ele viu sua própria incompetência. E a mim, diz o versículo 30, me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes. Ele reconhece. Ele viu a vulnerabilidade do rei, o grande conquistador de terras, o grande conquistador de nações, está inseguro e vulnerável. A pergunta que ele faz para Daniel: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Isso demonstra a sua fragilidade, a sua fraqueza. A resposta de Daniel foi uma verdadeira pregação, um verdadeiro anúncio daquele que deveria fazer o rei tremer. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Mas há um Deus no céu. Nesses minutinhos eu resumi 2 sermões nossos que estão gravados. Vamos seguir adiante a partir daqui. Ninguém tem isso anotado ainda. É a parte nova que a gente vai caminhar. Semana passada eu não preguei, então eu precisava fazer uma recapitulação breve. O que mais Daniel viu? Em terceiro lugar, ele viu a visão. Vamos então ler o texto. Acompanhe comigo a leitura do texto, do versículo 31, por enquanto até o 35. Assim diz a palavra do Senhor: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro fino, de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. 34. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos. Viu a estátua dos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação, diremos ao rei.
Tu, ó Rei, Rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. 41. Como os artelhos, ou seja, dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. O 45, e a gente encerra aqui. Como viste sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. coisas estranhas, até descabidas, acontecem em sonhos, mas esse aqui é sobremaneira mais estranho. Depois de ver aquela imensa estátua reluzente, totalmente metálica, que brilhava à luz do sol, e cujo tamanho e brilho eram imponentes, apavorantes e assustadoras, veio em direção a essa imponente estátua uma pedrinha, sem origem certa, insignificante, e caiu sobre os pés da imagem. Imediatamente toda a imagem imponente desmoronou, todo o ouro, toda a prata, todo o bronze, todo o ferro viraram ruína. Aquela gigantesca estátua foi reduzida a pó. O que era então tão apavorante tornou-se como um nada. Aquela imagem apavorante deu lugar a uma pedrinha que causou muito mais horror do que a própria estátua. O que era tão apavorante, que parecia tão sólido, tão permanente, tão formidável e esplendoroso, havia desaparecido, porque depois de virar pó, o vento soprou e espalhou todo aquele poder. A visão não para por aí. Enquanto o rei olhava para aquela imagem, depois de ver a pequena pedra fazer desmoronar toda aquela imponente estátua, a pedra começa a crescer, sem explicação, e ela começa a crescer ao ponto de virar uma montanha e encher toda a terra. Ele não sabia o que era,
Mas o poder que essa pedrinha representava causou ao rei um pavor que ele nunca tinha sentido antes, nem diante de tropas e exércitos que ele tivera de enfrentar muitas vezes. Essa foi a visão do sonho que Daniel vê. E no texto que nós lemos agora, Deus também lhe revela o quê? A interpretação. Eu ia ler inicialmente só até o 35, mas eu já li adiante, para nós vermos o que mais ele vê a partir da visão. O versículo que nós lemos, o 37, diz-nos o seguinte: Tu, ó rei, rei de reis, não é rei dos reis. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino. Foi Ele quem te conferiu isso. Foi Ele quem proporcionou a você ter o domínio que você tem. E eu digo, irmãos, que antes do texto que nós lemos agora, só naquele resumo, nós já tínhamos ali ensinos preciosos demais para nós. Quem Deus é, quem são os homens, etc. Ensinos preciosos. Mas tem muito mais pela frente. Durante a explicação para o rei, depois de contar para o rei qual era o sonho que o rei tivera, Nabucodonosor agora está ouvindo de Daniel qual que era a sua interpretação. Ele estava parcialmente satisfeito, porque um sujeito, dentre todos os outros, conseguiu contar para ele o que ele sonhou enquanto dormia. Mas naturalmente ele queria saber a interpretação. E aí começa então a interpretação. A cabeça és tu, Nabucodonosor. Tu és a cabeça de ouro. A Babilônia se tornou um poder mundial, um reino, um império. Na continuação da explicação do texto que nós já lemos, o peito e os braços são um outro império. São de prata, menos poderoso, que te sucederá. Então Nabucodonosor já houve ali uma promessa de que o reino dele seria limitado e seria sucedido por um outro reino, que em princípio menos vigoroso lhe sucederia. O ventre e as coxas ou os quadris são outro império mundial que sucederá o segundo. As pernas e os pés são ainda outro império mundial, um quarto, que sucederá o terceiro. Este quarto império será particularmente notável pelo seu poder de destruição, comparados ou simbolizados aí no ferro. Terá então a força do ferro e será constituído de uma mistura de ferro e barro. Seus dois elementos serão impossibilitados de permanecerem ligados e se tornarão um reino dividido. Uma das partes será mais forte do que a outra. Isso está na descrição aí nos versículos 40 até o 43 que nós já lemos. E a pedra pequena? Durante o quarto poder mundial, o Deus do céu suscitará um outro reino que não será jamais abalado. Este reino não passará para outro povo, para outro império. Ele não será sucedido. E ao contrário disso, ele esmiuçará e consumará todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Ao final, no versículo 45, Daniel disse: certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Tem mais uma coisa que Daniel viu a partir da visão, que eu poderia dividir em três partes, mas eu coloquei em uma só. Ele viu o rei humilhado, o verdadeiro Deus glorificado e o remanescente promovido. Eu poderia separar em três, mas eu vou explicar por que eu fiz em um só.
Vamos agora do 46 até o 49, que nós não lemos ainda. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. 48. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Ananias, Mesaque, Misael e Abdinego, Azarias, sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Esses versículos do 46 ao 49, eles se entrelaçam nessas três verdades que Daniel contempla. Quem imaginaria ver o homem mais poderoso da terra naqueles dias cair prostrado sobre o rosto, totalmente rendido em atitude de homenagem? Nossas figuras do nosso contexto de homens poderosos não envolvem isso, não envolve essa monarquia absoluta. Nós não temos noção no nosso contexto. A coisa era tão tremenda que se alguém chegasse diante do rei entristecido, poderia morrer. Se alguém chegasse sem autorização, morreria. As próprias rainhas precisariam de autorização para chegar-se diante do rei. Chega um desconhecido, um escravo, alguém que fora conquistado de uma naçãozinha como essa, miserável, que nós invadimos, um exército miserável que nós conquistamos. E ele diz para mim uma notícia desagradável, que o meu reino terá fim, que os dias do meu império estão contados. E ainda assim esse rei se prostra diante desse escravo. Não há criatura humana ou celestial que não se prostre ante a santidade do Eterno, nem os anjos no céu, nem o grande imperador Nabucodonosor. Foi o que aconteceu aqui. O rei não estava adorando Daniel, ao invés, ele estava adorando a Deus. Algo semelhante aconteceu num registro da história, quando Alexandre o Grande, invadindo também, sucedendo o segundo reino, que é o Medo-Persa, vou falar daqui a pouco, ele invade também Jerusalém, e ele chega no templo, e ele se prostra diante do sumo sacerdote. Isso é registrado. Ele foi severamente repreendido por seus auxiliares, e Alexandre o Grande respondeu: eu não adoro o sumo sacerdote, mas ao Deus a quem ele ministra. É certo que Nabucodonosor não compreendia que esse Deus que se revela aqui é o único Senhor, soberano sobre todas as coisas, que é o único Deus. Ele ainda acredita que existem outros, mas ele o reconheceu como sendo o supremo dentre todos. É o que diz o versículo 47. Disse o rei a Daniel, vamos juntos a partir daqui, 47. Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Viu o rei humilhado, viu o verdadeiro Deus ser glorificado, e ele viu o remanescente fiel promovido. Quem diria, meus irmãos, que algumas horas antes, esse remanescente fiel, esses 4 jovens, tementes a Deus, que estavam ameaçados de morte, poderiam agora, de uma hora para outra, de um dia para o outro, serem promovidos. Tudo indicava que esses homens piedosos seriam mortos,
e que desapareceriam para sempre. Quem de sã consciência, diante da urgência do decreto do rei, diria: não vai acontecer isso, pelo contrário, vai acontecer o oposto? Quem poderia dizer que uma mulher como aquela, Sara, avançada em dias, estéril, seria mãe de uma grande nação? Quem de sã consciência poderia dizer que Abraão, já amortecido pela idade, casado com uma mulher estéril, seria o pai de uma numerosa nação? Quem biologicamente ele se tornou pai de uma grande nação? E se nós formos olhar por ser pai da fé, aí a história ainda é maior do que essa. Quem poderia dizer, meus irmãos? Só aquele que conhece minimamente o poder do Altíssimo, o grandioso. Quem poderia olhar para uma moça, uma mulher, uma jovenzinha que nunca teve contato com homem nenhum, pudesse conceber o Rei eterno, a segunda pessoa da Trindade, o Eu Sou, o Verbo? Quem poderia imaginar que situações adversas que você já passou poderiam ser transformadas e mudadas como aconteceu? Quem poderia dizer que aqueles desertos que nós encontramos, ou os mares que encontramos diante de nós, fossem mudados daquela forma? Quantas vezes já nos deparamos com situações que para nós são impossíveis, não tem jeito, e de uma hora para outra Deus reverteu. Eu vou falar uma coisa simples, que pode ser uma coisa assim de menos importância para a maioria de nós, mas para algumas moças isso é tremendo. Já vi moças assim muito preocupadas, porque está chegando nos 29 anos, nos 30, nos 31, como é que vai ser? Queria ter uma família, queria ter filhos, estou passando dos 30, e agora como é que vai ser? De um mês para o outro, as coisas se desenrolam. No ano seguinte, antes dela completar aniversário, ela está gerando um filho. Quem poderia dizer? Só aqueles que, como Daniel, experimentam uma coisa dessa. Tudo indicava que esses homens seriam mortos. Algumas horas antes, Daniel estava conversando com Arioque, o chefe da guarda do rei, que foi lá para matá-lo. E agora Daniel está sendo colocado como governador da província de toda a Babilônia. Não é só daquele país, é do Império Babilônico, que envolvia nações a oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. Daniel foi colocado como governador da província de Babilônia e como chefe supremo dos sábios e os seus companheiros de oração, que nós lemos lá no versículo 17 e 18. Foram promovidos a subchefes para servirem sob a autoridade de Daniel. Os escravos foram honrados, porque o Senhor desejou que assim fosse. Em último lugar, meus irmãos, terceiro, eu resumi aqueles três num só, para tentar investir um pouco mais de tempo nesse número 3. Nós já respondemos a pergunta: o que Nabucodonosor viu, o que Daniel viu, e eu gostaria que nós tentássemos descobrir o que nós vemos. E eu temo que eu não vou conseguir apresentar as minhas 3 teorias aqui. Teorias no sentido de que, eu não sei se você vê isso, eu não sei se você viu isso, mas do ponto de vista da Escritura, são 3 verdades. E eu vou começar então pela primeira. O que nós vemos aqui, em primeiro lugar, a infalibilidade da palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, é verdadeira e não possui falhas. Nada além das Escrituras, como vimos hoje na mensagem do seminarista Gabriel, e nada aquém das Escrituras. O império de Nabucodonosor foi histórica e comprovadamente sucedido por outros 3 grandes reinos e impérios. Os 3 deles serão mencionados no próprio livro de Daniel, nós veremos ainda, se o Senhor permitir. E a identidade do 4º será revelada por nosso Senhor Jesus Cristo.
Exatamente como a palavra de Deus revelou, assim aconteceu nos mínimos detalhes, ao longo dos séculos, a partir desse momento. Nós somos aqueles que temos condições de olhar para essas promessas, de olhar para essas profecias, de olhar para trás e vê-las todas absolutamente, rigorosamente cumpridas, confirmando para nós, reforçando para nós que as Escrituras não falham. Exatamente como a palavra de Deus revelou, assim aconteceu nos mínimos detalhes. Não há espaço para dúvidas, não há espaço para titubearmos, não há razão minimamente lógica para aqueles que conhecem o Deus que se revela nas Escrituras titubear entre dois senhores, seja riquezas e Deus, seja Baal e Deus, seja qualquer coisa e Deus. No entanto, foram 4 reinos aqui descritos, mas não foram 4 imagens que Nabucodonosor viu. Ele só viu uma. Isto porque, num certo sentido, todos os 4 impérios revelam um único. O texto diz para nós que o segundo conquistou o primeiro. Na realidade, ele ficou no lugar do primeiro. O terceiro venceu o segundo, ou seja, o terceiro ficou no lugar do segundo. E o quarto, ao derrotar o terceiro, ficou no lugar do terceiro. O primeiro teve um sucessor, assim o segundo teve um sucessor, o terceiro teve um sucessor, mas o quarto não teve um sucessor. E no período deste 4º império, um outro reino se levantou. Pode-se afirmar com toda certeza que a pequena pedra não destruiu o 4º império, destruiu todos os impérios, destruiu os 4 impérios. Uma pedrinha sem valor. Babilônia desapareceu, meus irmãos. Nós veremos aqui capítulos à frente, quando Nabucodonosor está lá no alpendre do seu palácio, contemplando a grandeza do seu palácio, do seu poder, da sua grandeza. Nunca mais esse reino se levantou como um poder mundial. Quando ela foi conquistada, ela foi incorporada pelos medos e persas. Ainda que no livro do profeta Daniel nós veremos isso. O segundo, os medo-persas, esse segundo reino foi conquistado e absorvido pelo terceiro, a Grécia. O poderoso império da Grécia foi, por sua vez, conquistado pelos romanos. Os romanos não apenas apropriaram-se das conquistas dos gregos, como as amplia ainda o seu império, confirmando assim que seria aquele representado pelo ferro. Foi nos dias então do Império Romano, desse 4º império, que um outro reino foi estabelecido e está em vigor neste exato momento. E este reino, representado na pedrinha, está crescendo e nunca terminará. Avaliemos um pouco mais essa visão profética, porque confirmam para nós a autenticidade das Escrituras, confirmam para nós a veracidade das Escrituras, confirmam para nós a inerrância das Escrituras, não havendo assim espaço para dúvidas sobre o que a palavra nos ensina, sobre o que a palavra anuncia. Dos 4 impérios, porque o Senhor aqui, ao dar o sonho, e é muito interessante, que Nabucodonosor, antes de dormir, antes de sonhar e ter a visão, e tudo mais que acontece depois, ele já estava sendo pelo Senhor incomodado sobre o futuro.
Ele foi dormir pensando, como é que vai ser amanhã? O que é que vai acontecer amanhã? O Senhor começa a lhe incomodar com isso. E ele pega no sono e tem esse sonho, aí ele fica apavorado. E o Senhor revela o que? Ele não só revela acontecimentos ou a sucessão de eventos, mas especifica como eles serão. Desses 4 impérios, somente um seria totalmente unificado, a Babilônia, a cabeça de ouro. Os medo-persas, que são os braços e o peito, possuiriam uma glória inferior ao da Babilônia, por isso representados pela prata, e já divididos. Já o reino dividido, eles tiveram que se associar, os medos com os persas. A seguir vem a Grécia sob Alexandre o Grande, que inicialmente era um império unificado, mas se dividiu em 2 pernas, a Síria e o Egito. Está na história, está na Bíblia. Da mesma forma, o Império Romano teve 2 grandes divisões, a do Oriente e do Ocidente. Durante muito tempo, eles tiveram 2 capitais, Roma e Constantinopla. Foi nos dias desse Império Romano que uma pedra sem origem veio a este mundo. Ela não teve origem, não se explica a origem dela na visão, porque ela já existia. João Batista, quando fala dessa pedra, ou quando fala daquele que é representado por essa pedra, ele diz: o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. O eterno Filho de Deus veio a Belém como um insignificante menino, a fim de estabelecer um reino que permanecerá para sempre. Foi mencionado hoje brevemente pelo seminarista Gabriel, quando falou do fermento, no aspecto negativo do fermento, em que ele pode fermentar ou influenciar de forma negativa. No caso, o fermento dos fariseus e dos saduceus e de Herodes. Mas o princípio é o mesmo. Este reino que vem como uma pedrinha e se torna uma montanha, inundando, alcançando a terra toda, é exemplificado pelo próprio Senhor Jesus como sendo um fermento. E diz lá no Evangelho de Lucas: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. Que eu vou comparar essa pedra? O que eu vou comparar essa pedrinha que veio e derrubou todos os impérios anteriores, todo o vigor, toda a bravura dos conquistadores? E ele responde: é semelhante a um grão de mostarda que o homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Disse mais: a que comparareis o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Nós cremos de fato que o Senhor está reinando nesses dias, mesmo com as notícias que vemos. Assisti um documentário esses dias, mostrando a estratégia de uma força religiosa enorme, que é totalmente oposta ao cristianismo, inimiga de Cristo, que tem invadido países de forma estratégica, tomando a Europa, alcançando as Américas. E quando a gente vê essas coisas e vemos os gráficos, a quantidade de filhos desse pessoal e os filhos dos cristãos, quando nós começamos a ver essas estratégias, a gente pensa: meu Deus, o que será de nós? Alguma coisa precisa ser feita. Vamos inaugurar as cruzadas novamente e marchar contra os incircuncisos da fé. Onde está a fé e a convicção de que a palavra é verdadeira, dizendo que o nosso Senhor está reinando nesses dias, e como um fermento, o seu reino está alcançando massas inteiras, nações, povos e línguas e raças estão sendo alcançadas, e esse reino é sempre eterno, esse reino jamais terá fim. Onde está a nossa confiança? Nas eleições de 2026? Nas decisões da Organização Mundial da
da ONU, Organização das Nações Unidas, em governos de direita ou de esquerda. Os reinos que o antecederam foram aniquilados exatamente como a palavra revelou. Tudo se cumpriu, meus irmãos. Assim também se cumprirá no que está se realizando, no que estamos vivendo. O reino de Cristo permanece e está crescendo e durará para sempre. Ele não cresce por força das armas, ele não cresce por força nem por violência. Nunca terá um sucessor, nunca será substituído, jamais será vencido. Tudo conforme o Senhor revelou através de um sonho para um ímpio qualquer. Quando Deus fala, meus irmãos, o que Ele diz é verdadeiro. Um capítulo como este, no capítulo 2, deve renovar nossa confiança na palavra de Deus. Deveríamos admirá-la, deveríamos descansar nela, de um modo que nós ainda não fizemos. Talvez nos falte esperança, porque nos falte de fato aprofundamento necessário para não titubear diante da infalibilidade das Escrituras Sagradas. Talvez eu nem tenha dúvida que ela falha, talvez eu nem sei o que ela promete, talvez eu nem sei o que me espera, talvez eu nem saiba explicar quais são as minhas garantias, talvez eu nem saiba onde está de fato o meu socorro. Eu acredito que a Escritura é infalível, mas eu não sei nem o que ela promete. Eu quero encerrar pedindo aos irmãos para abrirem um texto do Salmo 19. Ele não será projetado aqui, mas vai ser para os irmãos de casa. Se o Senhor permitir, nós veremos ainda, pode até colocar ali só para mostrar. O que mais nós vemos? Em segundo lugar, o pleno controle de Deus na história. E em terceiro lugar, a fonte de todo encorajamento. Certo? Mas vamos para o Salmo 19, do versículo 7. Do versículo 7 até o versículo 10. Acompanhem, por favor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O 9. O temor do Senhor é límpido. Todos, o 10, são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que o Senhor nos dê graça para conhecermos e confiarmos naquilo que o Eterno tem revelado para nós.